você que nos acompanha de casa, da academia, do trabalho, do ônibus lotado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Nicolau Bento e esse é o podcast do ProEst PG da Universidade Estadual da Paraíba. Esse podcast é uma realização do Programa de Extensão da Pós-Graduação da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Estamos diretamente do evento Segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão. E o nosso podcast hoje é muito especial. O nosso evento vai trabalhar a temática da democratização da ciência e o impacto social. E hoje nós começamos recebendo ela, que foi a palestrante de abertura do nosso evento, que é doutora em Ciências Biológicas pela Unifesp, certo? Isso mesmo. Ela também é docente permanente do IFRN Campus Natal. Eu recebo com muita alegria hoje a professora Sheila Lucena. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Nicolau. Obrigada a todos que acompanham o podcast. Dizer que, inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite e que é uma honra fazer parte da divulgação da ciência a partir desse podcast, que é fruto de um evento que tem como título Diálogos da Pesquisa e Extensão, né, que a gente sabe que faz parte da nossa Constituição quando a gente pensa na indissociabilidade desse tripé que sustenta as universidades. Obrigada pelo convite. Que maravilha, professora. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da sua palestra, que eu estava comentando aqui nos bastidores, foi arrebatadora. Nós ficamos assim obrigada. Com a mente em turbilhão. Foram muitas indagações, foram muitas motivações, então a gente vai falar. Mas eu já queria começar pedindo para que você se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é a professora Sheila, um pouquinho da sua carreira acadêmica. Eu sou bióloga de formação, né? Sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mestrado eu fiz na área de bioquímica e o doutorado em ciências na Unifesp, modalidade biologia molecular, né? Então é uma área aí que me permitiu, é uma formação que me permitiu transitar por pesquisa muito relacionada à área de saúde, né? Entretanto, quando eu escolhi fazer biologia, ainda naquela época que a gente está em dúvida, né, de que carreira profissional quer seguir, eu escolhi a biologia porque eu queria a área ambiental. Quando eu me tornei servidora do IFRN, então eu pude resgatar, né, esse desejo que tinha dentro de mim, já que dentro do IFRN eu venho atuando dentro dessa perspectiva da área ambiental, que faz parte da identidade do campus que eu estou vinculada hoje, né? Então, eu coordeno um programa de pós-graduação em uso sustentável dos recursos naturais e é da área de ciências ambientais, quando a gente pensa naquela divisão que a CAPES tem, né, por área. Então, é uma área multidisciplinar. Para além disso, hoje eu coordeno no IFRN o ProExt PG, né, e é por isso que eu vim aqui compartilhar, né, na verdade, nossas dores, nossos casos exitosos, e assim formar pontes, né, com instituições, com a visão de vocês enquanto instituição, para que a gente possa se fortalecer e cada vez mais integrar a extensão com a pesquisa vinculado, né, ao impacto social da pós-graduação. Professora, falar de democratização da ciência e de impacto social vai gerar reflexões muito profundas e provavelmente. É urgente, né? Sim. A universidade precisa estar alicerçada nesse tripé: ensino, pesquisa e extensão. E aí, para falar de democratização da ciência, como é que a gente faz? É constitucional, né, Nicolau? A gente tem o artigo 207 da Constituição, que nós vamos usar o termo indissociabilidade, né? Porém, a gente pode substituir por um termo mais palatável, que é a integração, né? Então, democratizar a ciência vai no sentido de levar esses resultados que nós encontramos muitas vezes fruto, né, das nossas pesquisas para a sociedade e por outro lado, né, começar a desenvolver essas pesquisas dialogando com a sociedade. Talvez essa democratização ela crie uma capilaridade maior, partindo do pressuposto que nós vamos estar buscando soluções nas nossas pesquisas para problemas reais da nossa comunidade, respeitando o território. Então, falar em democratização da ciência perpassa muito pela consolidação desse tripé, dessa indissociabilidade do que é ensino, pesquisa e extensão. Porque, a partir daí, dessa ferramenta,
desse tripé da nossa instituição, que nós vamos levar o impacto social, de fato, ali, real, para aquele território que nós vivemos enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão. E aí isso impacta realmente a universidade dentro desses territórios, conversando com as comunidades, dialogando com as comunidades, isso traz um impacto real. Com certeza, porque nossas pesquisas elas precisam ser inovadoras no sentido metodológico ou no sentido de propor soluções que venham sendo dialogadas e respeitando a visão do campo, né, ali de quem está na ponta, né, da comunidade que vai ser beneficiada. Então, é muito importante, por exemplo, se vou fazer uma pesquisa, como eu mencionei na palestra, né, envolvendo marisqueiras ou envolvendo catadores, o que eu vou propor para um catador que não sabe ler? Né? Então, muitas vezes a gente quer enquadrar, né, o nosso campo de estudo, o nosso sujeito, ele não pode ser simplesmente um espaço, nosso território não pode ser simplesmente um espaço para a gente coletar dados e não retornar. Né? Nós precisamos coletar esse dado, mas em construção com quem vai se beneficiar com os resultados dessa pesquisa. E assim nós conseguimos trazer um impacto real. Esse é o nosso desafio. Apesar de que esse tripé, né, do ensino, pesquisa e extensão, que sustenta as universidades, está posto e proposto há quase 40 anos. Né? Professora, o caminho para democratizar a pesquisa, para democratizar a ciência, é esse de estar na comunidade, de estar no território, de dialogar com as pessoas, de entender as demandas desse território, dessas territorialidades, né, dessas pessoas, dessas comunidades. O caminho para democratizar a ciência é esse. Perfeito. Essa é a leitura que eu faço hoje, né, diante de uma política indutora que vem da CAPES, que é o PROEXT-PG, que está com essa preocupação. Então, quando eu falo em política indutora, é uma forma de alavancar, né, de startar esse processo. Então, já existe uma preocupação não só com a quantidade de pesquisa que nós estamos fazendo, mas com a qualidade. Então, democratizar a ciência, imagine você, Nicolau, se o tema de pesquisa tem proximidade com uma dor que você sente ali no seu dia a dia, com uma demanda do seu dia a dia, ao chegar para falar sobre esses resultados, você percebe que será mais palatável para quem está na comunidade receber. Então, eu vou democratizar, eu vou divulgar esse resultado com mais facilidade, porque a comunidade participou da construção dessa pesquisa, levou o olhar, a gente precisa respeitar o olhar da comunidade. E assim a gente constrói essa democratização, essa popularização da ciência. Lá no início, né, se a gente iniciar envolvendo a comunidade, talvez essa questão de democratizar ela já esteja acontecendo, né, desde o início da pesquisa, do CERN. Quando ela nascer, a pergunta científica, eu já tenho ali o pertencimento de quem está no território, compreende? Compreendo. Na sua palestra, eu prestei aqui atenção, porque realmente foi muito assim, cirúrgico, eu diria. E na sua palestra você fez uma contextualização histórica de onde nasce a extensão. Sim. E aí eu pergunto o seguinte: a universidade, por muito tempo, nós produzimos aqui dentro, e o que nós produzimos aqui dentro circulava aqui dentro, e nós tínhamos meio que uma certa distância das comunidades. Você contextualizou isso muito bem na palestra. Hoje, com a extensão, com a pesquisa atrelada à extensão, com a comunidade dialogando com a universidade dialogando com a comunidade, a universidade se fortalece, a universidade sai mais fortalecida nesse diálogo, nessa troca. Com certeza, né? E partindo do pressuposto que o papel, a função da universidade é formar, né? Formar profissionais, é formar estudantes que vão, no futuro, né, ser aqueles docentes da academia ou podem retornar ao seu território de onde eles tiveram origem, né? A gente sabe que nós somos uma instituição de ensino pública, e aí eu falo enquanto IFRN, falo enquanto UEPB. Entretanto, no contexto histórico, a extensão ela chega por último, quando a gente pensa na criação das universidades, mas ela chega como
como provocação dos movimentos sociais para que a gente possa abrir mais uma porta, né, para as comunidades acessarem, não só através do ensino, né, mas para que a gente possa literalmente transpor os muros. Acho que encontrei as palavras, né? Transpor os muros da academia, como você muito bem disse, né? Esses resultados eles ficavam aqui de posse muitas vezes do pesquisador que era ali a referência na área, mas a sociedade não tinha conhecimento, né? Mas por ser instituição pública, não só por isso, nós precisamos dar um retorno para a sociedade, né? Então é uma ferramenta que nós temos. Então, recapitulando sua pergunta, né? Como nós, enquanto instituição de ensino, temos o papel de formar, né? Então é um compromisso social e é constitucional, né? Só lembrando, eu fico relembrando, né? Porque está na Constituição a indissociabilidade e a gente vem a duras penas tentando executar, né? De maneira efetiva. Certo. A gente muitas vezes cai naquele dilema, né? Pesquisa ou extensão? Extensão ou pesquisa? E aí, juntar os dois nesse processo de diálogo, de troca, de saberes, de afetos também. Porque com certeza, a extensão é afeto. Quando a universidade está na comunidade, a gente não troca só saberes, né? A gente aprende, a gente ensina, mas a gente também troca afetos. E aí, juntar os dois, deu certo, está dando certo. Precisa dar certo. E além de dar certo, precisa impactar socialmente, né? Existe uma dicotomia, né? Professor pesquisador, professor extensionista, né? E a gente precisa pensar num novo profissional, né? Num docente que faça muito bem essa pesquisa e essa extensão integrada, né? Sem a gente separar, sem fazer primeiro a pesquisa, depois a extensão depois a pesquisa, depois o ensino, não. Historicamente, eu dou aula para os alunos de graduação, né? De práticas de extensão, e aí eu mostro para eles um pouquinho do DNA do IFRN e a perninha mais curta ali, a extensão chegando por último, historicamente, né? E aí como que a gente ainda tem um pouco de... Eu diria que a gente não compreendeu o verdadeiro potencial da extensão, né? No momento que a gente se apropriar, e aí eu falo a gente enquanto docente, enquanto discente, né, do potencial que a extensão tem de impactar socialmente, nós vamos nos apaixonar pela extensão. E eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela extensão. Você falando que dá aula para alunos de graduação, sim, e eu sou da graduação, e aí eu vou para amostras de extensão, e é impressionante como você chega de uma maneira e sai modificado. Você sai modificado. Que bom. Você recebe muito da comunidade, e a comunidade tem muito a ensinar. Às vezes a gente cai naquela de que o saber circula aqui, que o saber é produzido aqui, e não, o saber é produzido em todos os lugares, e aí estar na comunidade nos mostra isso. É muito bom. E aí, professora, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre... Existem dificuldades, a gente sabe. Perfeito. Existem dificuldades, mas é possível. Certo? É possível Sim, fazer a certeza. pesquisa, é possível fazer a extensão. Quais são essas dificuldades e como é que a gente supera? Nós temos barreiras, né, desafios e estão postos há 40 anos. Não vamos romantizar achando que amanhã nós vamos resolver esse problema, né? O Proeste PG, ele foi lançado em 2023 e ele tem uma perspectiva de curto e médio prazo, né? Estamos no anseio aí de notícias da CAPES para saber se vai ser renovado, né? Mas não é à toa, Nicolau, que a CAPES, essa corrida para superar esses desafios precisa começar hoje para que a gente possa encontrar resultados o quanto antes, né? A CAPES, aí pensando no papel do gestor da pós-graduação, nos permite hoje trazer relatos exitosos da extensão de 12 anos. Então, é uma compreensão por parte da CAPES que requer tempo, né? Que a gente precisa dedicar um tempo para isso. Então, os desafios são imensos, né? No sentido de que a gente tem planos nacionais de pós-graduação, estamos indo para o 7º, mas a partir do 5º a gente já fala sobre políticas afirmativas, sobre assimetrias. Então, percebam que a CAPES vem induzindo essa mudança, como você
muito bem menciona na sua fala, né? Então, os desafios são muitas vezes financeiros, que aí o ProExPG vem, né, para tentar suprir essa necessidade, e é por isso que eu acredito que ele deve continuar e vai continuar, assim, espero, né, para que a gente possa ter resultados a longo prazo. O fazer docente, que muitas vezes não vivenciou a extensão na época da sua formação, que foi o meu caso, né? Durante a minha graduação, o meu contato com a extensão foi muito incipiente, mas eu tive oportunidades de ter profissionais que cruzaram o meu caminho, que me falaram da extensão. E eu quis aprender sobre a extensão. Então, acho que é por aí, no sentido de que existem excelentes profissionais, eu tenho certeza, dentro de cada instituição, que estão fazendo extensão. E uma outra provocação que eu fiz na minha fala, né? Às vezes nós estamos fazendo sem saber, né? Sem compreender o que é a extensão, que precisa ser essa via de mão dupla, dialogada. Talvez o pesquisador já tenha essa preocupação, né, com o território e não percebeu ainda. Então, tentar sistematizar, tentar se aproximar de quem já faz essa extensão há mais tempo, com mais expertise e de uma maneira talvez institucionalizada, né? E hoje também existem espaços dentro da pós-graduação para professores extensionistas, que antes não era tão comum você encontrar um professor com essa característica extensionista compondo ali o quadro de docentes permanentes de um programa profissional. Então, são desafios financeiros, culturais, são vários, né? Mas a gente, a partir de eventos como esse, a gente vê, né, a importância, a sala cheia, eu fiquei muito feliz, né, para o pessoal entender um pouco mais sobre o que é a extensão. Eu acho que o primeiro passo já foi dado. E aí você que está na graduação, que depois vai se transformar provavelmente em um aluno de pós-graduação, já está tendo o privilégio de ouvir falar sobre extensão na sua graduação. Então você vai ser um aluno de pós-graduação ali, com certeza já sensibilizado pela extensão. Um bichinho ali da extensão já vai ter passado aí na sua vida, né? Que bom. Sala cheia, lembrando que a gente está em final de período, então o pessoal veio para o evento. O pessoal veio para falar de pesquisa, o pessoal veio para falar de extensão. Agora, professora, não está no roteiro, viu? Atenção, sim, produção, estou fugindo do roteiro. Tá. A gente está falando de pesquisa e extensão na pós-graduação. Eu estou na graduação, já estou na extensão, e eu tenho histórias assim maravilhosas para contar das mostras de extensão, das viagens. Consegue lembrar aí alguma história assim afetuosa? Sabe, alguma história de troca de afeto desses projetos? São tantas, vai ser desafiador, mas eu vou lembrar da minha maior experiência, eu acho que enquanto extensionista, que foi o Projeto Rondon. Né? Eu fiquei 28 dias no sertão da Bahia, levando um pouco desse nosso conhecimento e, óbvio, né, recebendo das comunidades tradicionais os saberes, compartilhando esses saberes. Então, foi uma experiência cansativa, né? Foram 28 dias no sertão da Bahia, mas muito gratificante. E era muito interessante como a comunidade queria fazer parte do evento, né? Vou te dar um exemplo prático para vocês compreenderem. Era a fruta da estação era a manga. Então, nós ficamos hospedados numa escola e todo dia a comunidade trazia um presentinho de manga. E a gente... Eu lembro, né, que eu comentei com vocês que a gente teve que adaptar algumas oficinas para a realidade local. Uma delas era a oficina de reaproveitamento de resíduos orgânicos e a gente tinha pensado numa outra fruta. Mas quando nós chegamos lá, era manga. Aí a geleia, os produtos que foram fabricados com a comunidade foi de manga, né? Então, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora, assim, de sair do meu cenário, né, de professora universitária que mora numa capital, que é Natal, né, para ir para o sertão da Bahia e ser muito, muito, muito bem acolhida. Isso é o papel da extensão. E que, se você puder vivenciar a extensão na sua formação, não deixe de vivenciar. Que maravilha, professora. Agora eu fiquei com água na boca, eu senti o cheirinho da manga verde com sal, do suco de manga. Não faltava manga. E aí, por fim, professora, falando um pouquinho da sua palestra, e aí levando essa palestra para quem está em casa, para quem nos acompanha nos mais diversos lugares,
Eu queria que você trouxesse a mensagem central dessa palestra. Qual é o núcleo da palestra? Qual foi a principal reflexão para quem está em casa? Nossa, desafiador essa pergunta, viu? Mas é a indissociabilidade, é a integração. E aí, como nós falamos em uma linguagem apropriada, né, para quem está em casa, é aproximar a universidade da sociedade, porque é a sociedade que sustenta a universidade. E essa ponte que a gente encontra como ferramenta para fazer é a extensão, que muitas vezes ela foi a perna mais curta. Quando a gente fala perna mais curta, é porque nós temos um tripé, né? E ela sempre ficou ali mais marginalizada quando a gente compara com a pesquisa, e o ensino faz parte do papel ali inerente de quem está na universidade, o processo formativo. Mas o cerne, Nicolau, é compreender que o ensino, a pesquisa e a extensão, eles precisam estar integrados, né? E aí, numa visão do estudante, numa visão do professor, como que cada um possa fazer essa reflexão. Como que esse tripé faz parte da minha formação acadêmica? Será que ele está realmente integrando esses três elementos, ensino, pesquisa e extensão? E o estudante é que vai ser o catalisador. É ele que pode provocar o orientador, é ele que pode provocar a pró-reitoria. Então, a partir do momento que o estudante compreender o papel da extensão, eu tenho certeza que ele vai se sensibilizar e vai amar, vai se empoderar. E aí o impacto social real, desenvolvimento do país. Você falou sobre a acolhida do pessoal na Bahia. E aí a comunidade acolhe. Quando a comunidade deixa, como você falou na sua palestra, de ser tratada como objeto para ser sujeito, participativo, a comunidade acolhe, a comunidade gosta, a comunidade quer ter a universidade próxima. Não tenho dúvidas, isso mesmo. Sair do papel passivo para a comunidade se sentir pertencente. Acolhe ao ponto de preparar o cafezinho, ao ponto de receber você com muito carinho mesmo, eu acho, afeto, né, que nós já falamos aqui hoje. A comunidade acolhe. E é esse papel, né, enquanto instituição, que a gente precisa aperfeiçoar, talvez, né, transpor esses muros e estar ali junto com a sociedade, democratizando a ciência para que eles possam nos receber de maneira afetiva, né? Essa questão da cultura, essa questão do café é muito da nossa cultura, né? Sim. Chega em casa, vamos tomar um cafezinho com uma pamonha, uma canjica, com polenta, é muito da nossa cultura, realmente. Perfeito. E é da humanidade inteira. Então, quando a academia, quando a universidade vai até a comunidade com esse desejo de receber, de também entregar, é sempre bem acolhido. Professora, eu quero muito agradecer, parabenizar pela palestra. Obrigada. Realmente, quem está em casa vai acompanhar nas nossas redes. Foi assim, despertou realmente, trouxe inquietudes. Muitas. Eu até brinquei, porque no final a gente abriu para discussão e todas as perguntas que eu recebi, eu acho que eu só provoquei mais indagações, né? Mais reflexões, porque as perguntas elas não têm uma fórmula mágica, né? Não tem uma resposta pronta, mas assistam a palestra que aí vocês vão se inteirar melhor, né? Das provocações. Então, quero muito, muito agradecer, parabenizar pela palestra, agradecer pela participação aqui no nosso podcast da ProEst PG. Quero mais uma vez dizer, seja bem-vinda a Campina Grande, Obrigada. Seja bem-vinda à Universidade Estadual da Paraíba, seja bem-vinda à Paraíba. Um cheiro para o povo do Rio Grande do Norte, o povo potiguar. Muito, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço a toda a equipe organizadora do evento. Quero dizer que eu me senti muito acolhida e esse cheiro de lá para cá também é verdadeiro, né? Então, trago um cheiro do Rio Grande do Norte, de Natal, para todos os paraibanos e dizer que foi uma oportunidade assim ímpar, né, de falar da extensão, e foi desafiador para mim, né? Porque eu fiquei pensando ali como é que eu vou abordar na visão do estudante, né? Como eu
provoquei, né, ali do pesquisador, do coordenador de pós-graduação e da CAPES. Eu precisava ali manter um equilíbrio, né, para não desagradar ninguém. Mas foi maravilhoso e, assim, muito obrigada. E eu me convidei para voltar, viu, Nicolau? Acho que eu vou voltar. Volte, já é de casa. Obrigada, viu? Então, muito obrigado. Nós conversamos hoje com a professora permanente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Natal, a professora doutora Sheila, né, a quem mais uma vez agradeço. Nosso próximo episódio, nós vamos acompanhar discussões sobre os nossos grupos de trabalho. Aqui no nosso evento, segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão, nós temos grupos de trabalho e nós vamos acompanhar aqui. Esse podcast é, mais uma vez, Pró-Reitoria de Extensão na pós-graduação, em parceria com a CAPES. E o nosso evento, minha gente, está reunindo aqui professores, pesquisadores, extensionistas e estudantes. Tem uma galera muito boa produzindo ciência, produzindo extensão. Está todo mundo aqui. Sim. O evento é bem diversificado. Nós vamos ter... Tem sarau, né? Tem sarau com o professor e cordelistas J. Lima. Vai estar aí fazendo poesia. Então, o evento é bem diversificado. Quero mais uma vez agradecer à professora. Em algum lugar nesta tela aqui, né? Isso, em algum lugar nesta tela, nós vamos ter o QR Code para as nossas redes sociais. Então, você nos siga, deixe lá seu like, seu comentário. Nós temos também o Ciência na Mesa no YouTube, não é isso? No YouTube. Segue a gente lá, deixa seu like, deixa seu comentário para acompanhar tudo, não perder nada. O evento, minha gente, está maravilhoso, diversificado. A gente vai falar sobre muita coisa, são muitos diálogos profundos, então eu espero você no próximo episódio.